Então, como eu falei anteriormente, o contexto desse curso era muito interessante, um curso que tinha uma proposta inovadora, afirmando o perfil definido nas diretrizes curriculares nacionais, metodologias ativas, professores e alunos como sujeitos, e a vontade da universidade de comparecer e de responder a essa demanda que foi feita pelo Ministério da Educação, né? E o Piauí respondeu com a proposta de que ampliaria as vagas no curso de medicina existente em Teresina e criaria 2 cursos, em Parnaíba e em Picos. Então nós estamos falando do de Parnaíba, que a previsão é que comece agora, dia 19 de setembro, tem a sua aula inaugural. E o que a gente vai discutir aqui um pouco, apresentar um pouco para vocês, é o processo. Como foi que isso aconteceu na medida em que todas as proposições que o MEC compreende que devem ser as diretrizes para os cursos novos, elas não existem na realidade. Na realidade, o que nós temos são experiências acumuladas desde nossa formação, a minha, por exemplo, e eu acredito que muitos que vieram depois de mim, uma formação centrada na aquisição da tecnologia, onde a relação professor-aluno é basicamente o repasse de informações, onde as práticas são reproduzidas ou em cenários completamente distantes do dia a dia daquela localidade ou em cenários irreais, enfim. A situação que vamos imaginar é uma proposta totalmente inovadora que vai se inserir num contexto em que, de antemão, as coisas não estão tão preparadas assim. Então, aqui no Piauí, como foi esse processo? Após a universidade aderir à convocação ou ao convite do Ministério da Educação, foram criadas comissões para tratar deste processo. A ampliação do curso de medicina em Parnaíba, a criação do curso de medicina em Parnaíba, a ampliação das vagas do curso aqui em Teresina e, posteriormente, a implantação do curso de medicina na cidade de Picos. E como foi que eu me inseri nessas comissões? Eu passei um tempo no Ministério da Saúde, inclusive envolvido com essas questões de educação, inicialmente na educação permanente, depois na educação popular, e quando volto para a Universidade Federal do Piauí, volto coordenando um projeto voltado para a área de ensino na saúde, com o apoio da CAPES, que o objetivo desse projeto era exatamente formar pesquisadores e cientistas que produzissem uma visão crítica mais propositiva sobre a questão do ensino em saúde aqui no nosso estado. Então, a partir desse projeto, eu me arvorei e me senti legítimo para pedir para fazer parte dessa comissão. Acontece que, ao mesmo tempo, eu também virei chefe de departamento e aí me legitimou mais ainda ficar presente na comissão que estava discutindo a implantação do curso de medicina em Parnaíba. Bom, muito interessante, essa comissão era feita por representantes da área considerada básica, da área considerada profissional e eu como chefe de departamento de medicina comunitária que ficava entre as duas. Muito interessante as discussões e o que me causou um certo incômodo, porque eu não via, nas discussões que a comissão travava, questões como qual seria o processo de ensino, questões como quais as estratégias necessárias para atingir aquele perfil preconizado, mas as discussões basicamente se reportavam ao tamanho das salas, a questão da infraestrutura, o número de laboratórios, os últimos aparelhos tecnológicos e a contratação de docentes. Aquilo foi me dando uma certa, digamos, criando um certo incômodo, de modo que quando eu fui apresentado a primeira proposta do curso de medicina em Parnaíba, era na verdade a reprodução do curso de medicina em Teresina, né, com todo um curso pautado
em disciplinas, como a matriz curricular disciplinas, uma carga horária de 9.000 e tantas horas, centrado basicamente em hospitais, com digamos assim, um conteúdo pedagógico muito inovador, que as referências eram, por exemplo, o chão, a aprendizagem significativa, referência ao papel dinâmico do professor e de novas relações entre professor e aluno. Ou seja, o projeto pedagógico que foi inicialmente desenhado para o curso de Medicina de Parnaíba tinha uma aparência, digamos assim, de um quase Frankenstein, né? Onde a matriz curricular era uma matriz tradicional, pautada em disciplinas, e o processo pedagógico trazia toda uma questão inovadora preconizada pelas pedagogias ativas. Isso causou um certo transtorno e um certo incômodo até o momento em que, por decisão da reitoria, eu fui convidado a participar do processo de coordenação do curso. E esse processo começa, que é o que eu gostaria de dividir com vocês, começa na desconstrução do que seja uma matriz curricular disciplinar e a construção de uma nova matriz curricular caracterizada pela interdisciplinaridade, caracterizado pela articulação direta com o SUS e caracterizado pelas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Isso foi um processo e continua sendo um processo muito complicado. Em primeiro lugar, qual foi a primeira dificuldade? Que tipo de professor nós precisamos ter para esse curso de medicina? Né? Se preconizava que era necessário se ter um concurso público no qual não fosse exclusivo a chamada de professor para ser professor de anatomia, ou de histologia, ou de embriologia, mas que esses professores seriam professores do curso de medicina e estariam dispostos a juntos trabalharem na construção do seu objeto de ensino-aprendizagem, que deveriam ser não necessariamente disciplinas estanques, mas algo que fosse mais amplo, tais como sistemas, ou como problemas, ou como temas que poderiam orientar esse processo de interdisciplinaridade na formação do profissional de saúde, basicamente o profissional médico. Ora, isso era o desejado. Esse professor não existe no real. E como é que as instituições lidam com isso? Aqui na minha universidade tem uma comissão de organização de concursos. Então foi quase um processo de tradução do que a comissão exige enquanto órgão normativo, burocrático, responsável juridicamente pela realização do concurso, e nós que desejávamos que os professores que viessem tivessem esse conhecimento mais holístico. E isso foi uma questão de modo que resultou. Nós fizemos o edital de maneira tradicional e agora temos que trabalhar com os professores, reagrupando-os outra vez, desfazendo o campo disciplinar para o qual eles foram contratados via edital. Esse foi um dos primeiros problemas, né? Ainda bem que o Ministério da Educação, ao propor a expansão dessas escolas médicas, dispôs também, a partir criou, que eu já tinha falado antes, uma comissão de acompanhamento e avaliação das escolas médicas e disponibilizou para cada novo curso 2 profissionais que acompanhariam este processo. E aí nós começamos essa trajetória que eu sempre digo, de como transformar, né,
o instituinte em instituído. Então, foram contratados os professores e o projeto político do curso. O que aconteceu com ele? Eu digo sempre que esse projeto pedagógico do curso, para nós professores, e eu que tenho uma vinculação há mais ou menos bastante tempo na universidade com o ensino superior, o projeto pedagógico do curso tem duas faces. Uma face que eu diria que é a face instituída, que é aquela que nós, os professores, hoje conhecemos e trabalhamos com ela, que é de que o projeto pedagógico é meramente um documento burocrático. A maioria dos professores não sabe o que significa, nunca leu ou se leu um ou dois professores, e isso também se aplica aos alunos. Ou seja, o projeto pedagógico do curso, para nós hoje, é somente um documento que responde às necessidades burocráticas formais dos órgãos Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Entretanto, nós, considerando que esse projeto pedagógico é a alma, é o que traça, é o mapa do tesouro que traça o caminho para a gente chegar aos nossos objetivos, nós queríamos que ele fosse algo mais do que isso. A gente diz que ele tem uma face instituinte, porque o projeto pedagógico ele pode representar todo, né, o pensamento do que existe naquela escola, na escola médica. Ele é um espaço que pode propiciar as conectividades entre uma disciplina e outra, contribuindo para a interdisciplinaridade que a gente preconiza. E a interdisciplinaridade não surge a partir meramente de um laboratório, é o mundo da vida que exige essa abordagem mais interdisciplinar. E tem um educador chamado Carlos Brandão que ele diz que a educação não cria necessariamente competências, cria conectividades. Então é o projeto pedagógico que vai alinhar e ajudar e dizer o que se conecta com o que para o entendimento da vida. Esse projeto pedagógico também a gente queria que ele deixasse de ser só esse documento burocrático que fica mofando nas prateleiras e passasse a ser um documento vivo. Vivo no sentido de que nele se preconiza a construção compartilhada. Não é a universidade a única dona e a única senhora exclusiva do processo de formação. Existem outros saberes que não necessariamente estão centrados na academia que precisam fazer parte desse projeto. Então o projeto pedagógico ele dilui o poder institucional, fazendo com que aqueles que não tinham poder passem também a representar e a ter voz. Como, por exemplo, a grande questão que até hoje nos persegue é: será que algum dia a população vai dizer qual é o médico que ela quer que trate, que cuide de seus problemas de saúde? É nessa direção que o projeto pedagógico começou a caminhar. E esse projeto pedagógico também nós queríamos que ele fosse um processo de compartilhamento de saberes entre os vários professores. E aí começa-se toda uma reconstrução desse projeto, de uma maneira ainda tradicional, restrita a um grupo, a uma comissão, mas que começou a ter um pensamento mais amplo e, a partir daí, se decidiu que esse projeto pedagógico poderia e deveria ser publicizado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer com que o campus de Parnaíba, local onde vai ter o curso, começasse a se apoderar e se apropriar desse projeto e se sentir sujeito do projeto, considerando que lá é o lugar onde vai existir o curso. Então o projeto deixou de ser um projeto do governo federal, deixou de ser um projeto da reitoria, deixou de ser um projeto do professor Zé Ivo, como às vezes era conhecido, para ser um projeto nosso, para ser um projeto de todos nós que estávamos envolvidos, de modo que nós todos começamos a nos sentir mais protagonistas desse processo, assumindo um caminho que foi muito nos dito pela assessoria do Ministério da Educação. É um processo, a gente aposta nesse processo, mas temos que lutar para instituir algumas coisas, né? Porque senão palavras são meras palavras.
E aí, continuando nessa perspectiva, esse projeto pedagógico, ele segue os eixos, né, que o Ministério da Educação preconiza, ou seja, um eixo clínico que coloca o aluno, né, em relação com o usuário, no sentido de preparar esse aluno para escutar o usuário, tocar o usuário, ver o usuário como sendo a razão de todo o seu processo de formação. Afinal de contas, nós nos formamos médicos para quê? Para cuidar do outro. Esse é o objetivo maior. Tem o eixo que coloca o aluno em relação com a instituição. Afinal de contas, nós não vivemos, nenhum homem é uma ilha. E dentro dessa relação tem os serviços de saúde. Tem um eixo que coloca o aluno em contato com a comunidade, inclusive isso acontece no curso desde o primeiro dia de aula, e um eixo que está relacionado ao crescimento pessoal. E para cada eixo desse, a gente tem começamos a pensar várias estratégias. Então, por exemplo, no eixo que coloca o aluno em contato com o usuário, é preciso se trabalhar com a comunidade, é preciso se ter a concepção de redes, tanto redes de apoio como redes de serviços, e é preciso ter o suporte pessoal, suporte tecnológico, suporte emocional. No eixo que integra ou que coloca o aluno relacionado à vida institucional, a palavra mágica é a integração. Integração da docência com a assistência, integração da teoria com a prática, e integração da academia com os serviços. No eixo que coloca o aluno em relação com a academia e a sociedade, o importante é ressignificar essas atividades. Então, é a pesquisa aplicada à realidade, é a extensão com o sentido de melhorar a vida das pessoas, é a cooperação entre gestão, academia e sociedade civil. E no eixo que coloca o aluno em relação com ele mesmo, é o eixo no qual a gente preconiza de que o aluno mergulhe e se permita, né, redescobrir a afetividade que está presente nas relações entre profissional e usuário, no que diz respeito aos serviços de saúde. E aí, nesse caso, o que nós desejamos é que esse profissional formado ele seja capaz de desenvolver boas práticas de saúde. E no nosso entender, boas práticas de saúde é aquela prática que consegue aliar o conhecimento existente que explica aquela situação, que os gregos chamariam de episteme, é aquela prática que consegue disponibilizar a melhor tecnologia do momento, que os gregos chamariam de tekné, mas é aquela prática que deixa um momento em que esse conhecimento e essa tecnologia sejam negociados com o usuário, para o qual a gente se permite perguntar: isso que eu sei e o que eu posso utilizar lhe faz feliz? Essa, para nós, seria um indicador de uma boa prática de saúde. Então, sobre essa perspectiva, nós começamos a construir, não é, a matriz curricular. Né? Essa matriz curricular, nessa perspectiva modular, que foi muito difícil porque tínhamos muitas contradições. Né? De um lado, existia a necessidade de você escrever num documento como vai se dar essa organização do que antes era disciplina. E do outro lado, a gente sabe que passar do campo disciplinar para o campo inter ou multidisciplinar não é uma tarefa fácil. A multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade não se faz pelo simples acúmulo de uma disciplina no outro. Quando a gente junta uma na outra, a metáfora que eu queria passar para vocês era de que existe sempre um vácuo entre uma e outra, e é desse vácuo que pode surgir uma nova disciplina, já que o objeto agora é pensado de maneira compartilhada.
Mas, enfim, esse foi um desafio. Como juntar anatomia e fisiologia e bioquímica e histologia no sentido de borrar as fronteiras que existem hoje nos cursos tradicionais, naquela separação clássica entre nível básico e nível profissional. Então, para conseguir formatar esse mundo de conhecimento que seria necessário à formação do profissional médico, nós começamos a nos perguntar, lembrando do Paulo Freire e lembrando de que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, nós começamos a nos perguntar. E a grande pergunta que gerou toda a matriz desse curso foi a seguinte: quais os conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que são necessários para compreender, analisar criticamente e intervir nos processos e mecanismos responsáveis pelo crescimento, formação e desenvolvimento do ser humano? Ao fazer essa pergunta, e por um processo de bricolagem de uma tempestade cerebral, conseguimos de que, para que responder a essa pergunta, nós poderíamos traçar um caminho agrupado em 4 que a gente começou a chamar de módulo. O primeiro deles foi as bases dos processos biológicos, ou seja, para conhecer, compreender, ter habilidades e atitudes para dar conta do processo de desenvolvimento da vida, é primeiro preciso conhecer a base dos processos biológicos, ou seja, considerando de que nós, antes de qualquer coisa, também somos um organismo vivo. É preciso conhecer as bases dos processos de agressão, defesa e proteção, na medida em que nós, como organismos expostos no meio ambiente, também trocando com esse ambiente, às vezes nos fortalecemos e, dependendo dessa relação, nos fragilizamos ou modificamos. É preciso conhecer também as bases dos processos psicossociais, na medida em que nós, como seres humanos, nós temos, além da inteligibilidade, uma outra característica que é fundamental, que o Edgar Morin sobressai, que é a afetividade. Segundo ele, nós somos muito mais seres afetivos que racionais. E é essa afetividade que é a característica do humano. E, por fim, é preciso também conhecer o que é ou são as bases da prática médica, né? A partir dessas 4 grupos de respostas, nós construímos os módulos que a gente chamou de módulos sequenciais, ou seja, são conhecimentos que vão, né, acumulando ao longo dos 6 anos de trajetória do curso. Mas aí nós também queríamos outras perguntas, né? E as perguntas que fizemos a seguir foram: que conhecimentos, competências, habilidades e atitudes devem ser desenvolvidas na formação médica para que esse médico tenha o perfil desejado, ou seja, um perfil crítico, criativo, propositivo, humanista, né? E aí chegamos a 2 respostas, que esses conhecimentos se juntariam fazendo ou caracterizando o que a gente chamou de habilidades médicas, e um outro que é a atenção primária em saúde, que para nós é o primeiro contato entre a população e o sistema de saúde. E nessa perspectiva, esses módulos deram origem aos módulos transversais, entendendo como transversalidade aquilo que se expressa em ato, ou seja, são nas habilidades médicas e na atenção primária em saúde que os conhecimentos, habilidades e atitudes se expressam em ato no fazer. E, além do mais, tinha uma outra questão: como integrar tudo isso? Então nós tínhamos os módulos, né, que começaram a ser desenhados a partir disso, tínhamos as perguntas geradoras que nos levavam a construir esses conteúdos,
E como esses alunos vão se integrar? Como nós vamos produzir pessoas? Como nós vamos desenvolver um processo pedagógico que suscite solidariedade, cooperação, compartilhamento, ao invés do tão famoso individualismo, competitividade, meritocracia e etc, etc. Então, aí nós começamos a ver, dentro desse projeto pedagógico, quais os espaços de integração. E aí podemos visualizar um espaço chamado um seminário de integração e de introdução ao curso, no qual talvez pela primeira vez e recentemente os alunos, ao entrarem na universidade, tenham uma exposição sobre o que é o curso, o que é aquele espaço, por onde eu vou, por onde eu me situo, porque, claro que já fazem milhões de anos, mas quando eu me formei, eu cheguei na universidade e achava que aquilo era um planeta completamente estranho para mim. Nunca me avisaram nada, a gente vai quebrando a cara. Então esse espaço, seminário de introdução ao curso, é o primeiro momento de acolhimento do estudante ao curso. Outro momento que a gente acha que agrega são os estudos tutoriais. Toda semana, os alunos têm 2 horas nos quais os problemas relativos aos módulos daquele período, eles são transformados em problemas e, a partir daí, estudados de maneira compartilhada e ativa em busca de soluções. Outro momento integrador é o que a gente chama de estudos autônomos ou áreas verdes, ou seja, toda semana os alunos terão 8 horas livres. Eles podem tanto estudar outras questões ou simplesmente não fazer nada. E ainda temos o TCC e o internato, que foi construído já de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, agora revistas para 2014. Para cada módulo desse, nós também fizemos o processo de fazer perguntas geradoras e fomos construindo os conteúdos. Por exemplo, para os módulos de processos biológicos, a pergunta foi quais os conhecimentos que devem orientar esses processos? E as respostas foram a forma, que aí se articula a anatomia, a composição do organismo, aí se articula histologia, embriologia, bioquímica, o funcionamento, no qual se articula fisiologia e biofísica, e os processos de reprodução, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e adaptativos da vida do ser humano. E assim, a partir desse exercício de perguntar quais os conhecimentos necessários para se adquirir habilidades, competências e atitudes, foi o mote para concluir o projeto pedagógico. De modo que o projeto pedagógico, ao ser concluído, aponta um curso com 7.650 horas, ou seja, uma carga horária menor que o curso de Teresina, onde os módulos teórico-práticos têm 3.720 horas, o estágio obrigatório, que é o internato, tem 3.600 horas, e no meio de tudo isso nós temos o TCC, as atividades complementares e o seminário de introdução ao curso. E finalmente, já entrando no último bloco da conversa, quais são as dificuldades? Então, os professores foram contratados, nós estamos realizando o que a gente chama de um plano de desenvolvimento docente, porque nem eu, nem os outros professores tivemos essa experiência, salvo raríssimas exceções, de termos um curso de nível superior considerado numa metodologia ativa. A metodologia que a gente desenvolve nos cursos superiores, principalmente no curso da medicina, é a metodologia ainda tradicional, centrada no conteúdo, em que o aluno passivamente fica assimilando o conteúdo que o professor
repassa. Então, primeiro desafio, como nós, os professores, vamos assimilar e nos ver trabalhando nessa metodologia. Para isso é preciso que a gente tenha um trabalho interno, eu diria. Se desfazer da ideia de que somos os donos da verdade, que o outro, que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, é uma caixa vazia, como já dizia o Paulo Freire, não é uma educação bancária. Ninguém é oco, todo mundo tem um conhecimento e uma vivência que precisa trazer para cá. E como se diz ultimamente, na verdade o objetivo da docência é fazer com que as sínteses temporárias dos alunos criadas de maneira, do modo como eles se inserem na vida, sejam retransformadas em sínteses, em novas sínteses agora a partir da ajuda do conhecimento acumulado. Então, o nosso desafio é esse, como transformar como ativar as metodologias presentes e preconizadas nesse curso. Existe no Brasil uma discussão quase polarizada que a nós causa muito incômodo. É um curso pautado no PBL, que vocês já devem estar quase doutores, o Problem Based Learning, ou é um curso pautado na problematização, ou a problematização engloba todos os dois, ou como é que isso se resolve, né? Nós somos a favor de que cada objeto de cada tema exige por si só um método, mas como vamos aplicar isso na medicina? Outros problemas que, de uma maneira geral, eu poderia dizer que como fazer a gestão acadêmica dessas inovações. No que diz respeito à avaliação, nós estamos acostumados a avaliar o aluno em cima de uma avaliação somativa, através de uma nota. Como é que nós vamos avaliar o que a gente chama de desempenho, de competência, de atitude? Temos estratégias, por exemplo, para avaliar, né, as competências. Talvez o cumprimento de alguns desempenhos seja uma estratégia necessária. Então você vê o desempenho e a partir do desempenho você extrapola para ver o cumprimento da competência. Será isso? Através de quê? Que conceitos? Quais são os critérios? Né? E como utilizar mais a avaliação formativa como um indicador de mudança de rumo e de processo? Outro desafio que nos coloca é, por exemplo, hoje nós temos um sistema informatizado de gestão acadêmica, que é todo pautado em disciplina. Nós temos um desenho em módulo. Como o SIGA, que é a maneira como a gente chama esse sistema informatizado, vai dialogar com isso? Teremos sempre que fazer a tradução do módulo como se fosse uma disciplina. Enfim, é possível explorar mais as ferramentas que o SIGA tem para dinamizar e colocar mais vivo esse ensino, como os fóruns, os chats, as tecnologias de informação e comunicação. Enfim, mas eu continuo acreditando no processo, acho que esse curso é uma aposta, embora não sei se só a aposta é suficiente para garantir toda essa perspectiva inovadora. Entretanto, é no processo em que nós vamos criando viabilidade para tal. E nesse sentido, gostaria de frisar bastante o apoio da sociedade e da gestão, né, da cidade de Parnaíba. Porque o curso, como tem uma proposta de servir a região, os 11 municípios que compõem o que a gente chama de território da planície litorânea, nós estamos tendo todo um trabalho de articulação com os gestores, fazendo com que o gestor também participe da criação desse projeto pedagógico, de modo que o cenário de prática a ser frequentado pelo aluno não seja um cenário daquele de só vai durante um tempo e sai depois, mas que seja um cenário real e que tenha uma relação orgânica com a academia. Então, esses são
a nossa caminhada, e nela estão contidas as possibilidades e todas as deficiências.